Beleza, agora aqui em relação à parte do financeiro, títulos a pagar. Então, entra aqui na página dos títulos a pagar, adiciono aqui no maisinho, vou selecionar a empresa, então se é uma conta da filial de São Paulo ou de Franca. Vou selecionar o meu fornecedor. Então, por exemplo, se é uma nota de posto, venho aqui, seleciono o posto, vou colocar o tipo de documento que o posto me manda. Então, ele me mandou uma nota, me mandou um cupom fiscal, me mandou, enfim, o documento que eles me mandarem. Vou colocar aqui o documento, o número do documento se eu tiver. Chave não é necessário, tá? Data de emissão e data de entrada, qual é a diferença? Então, entrada é a data dos abastecimentos. Foram vários, não sei a data correta dos abastecimentos. Beleza, pode botar ali a data do primeiro abastecimento, tá? Só para vocês terem uma noção ali de quando foi mais ou menos. Então, por exemplo, dia 10/12 de 2024. E data de emissão é quando emitiram a nota. Então, de repente, os abastecimentos começaram lá no mês 12, mas só emitiram a nota para vocês lá no comecinho de janeiro, porque pode ser que vocês façam ali os abastecimentos o mês inteiro, mas só em janeiro que eles fechem a nota. Então, pegou ali todo o período das notas de dezembro, por exemplo, fecharam a notinha em janeiro. Previsão é não, porque vocês já sabem o valor da nota. Múltiplas faturas também é não, porque vocês vão pagar esse abastecimento e acabou. Então, múltiplas faturas é só para contas fixas da empresa, tá? O que é conta fixa? BSOP, contabilidade, conta de luz, conta de água. Então, conta que vocês pagam todos os meses. Não importa se o valor é variável ou fixo, tá? Se a conta é fixa, entra como múltiplas faturas. O que define se o valor é variável ou não é previsão sim ou não. Por exemplo, conta de luz é uma conta fixa, porém o valor muda todo mês. Então eu marco que é previsão, porque todo mês eu tenho que vir aqui e ajustar o valor certinho de acordo com o que chegou no mês. Bsoft é múltiplas faturas, mas a previsão é não, porque eu sei o valor, então eu não preciso ajustar. Conta aqui do posto não é múltipla fatura, tá? Não é uma conta mensal ali que eu venho com um valor fixado ali todo mês. Então, nesse caso, não boto múltiplas faturas, boto ali o valor do meu combustível. Então, vamos dizer ali que foi R$ 1.000. Desço aqui embaixo, boto o combustível, e aí eu posso definir. Ou eu boto o combustível aqui e defino ele para minha frota toda, se foi para vários caminhões, ou se eu quiser especificar para mais de um caminhão, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, que foi R$ 500 para uma placa e ainda o mesmo combustível foi mais R$ 500 para uma segunda placa. Então, aqui eu conseguiria vir e marcar para quais placas foram, tá? Então, aí eu boto R$ 500 para uma e R$ 500 para a segunda placa. Então, era o que a gente estava falando sobre a questão do rateio. Mas aí tem que tomar cuidado com essa questão da numeração, tá? Então, se quiser botar tudo para frota, não tem problema. Lembrando que vocês vão fazer o abastecimento lá na outra tela. E aqui vocês querem colocar só o valor consolidado. Então, para valor consolidado, a apropriação é direto na frota. Se quiser especificar por placa, tem que fazer esse jogo aqui, tá? Tudo que botar no gerencial tem que ter na apropriação. E tem que se ligar aqui. Se aqui no gerencial estou dizendo que é o número 2, então vai lá para a placa de número 2. Se aqui eu estou dizendo que é número 1, estou dizendo que esse gerencial está ligado com a placa de número 1. Esse combustível é da placa 1, esse é da placa 2. Se eu quisesse aqui colocar ainda um terceiro valor, eu poderia colocar ainda na mesma placa. Ó. Então, eu poderia botar mais de uma coisa na placa 1. Então, a placa 1 pode receber R$ 500 mais 200 de alguma outra coisa. Mas aí eu tenho que dizer que o valor dela é 700 e só 300 para de baixo. Então, tem que ficar bem explícito que eu estou dividindo custos, tá? Então, aqui, vou ter que dizer o que mais eu gastei, ó. Tampa aqui a tampa aqui do tanque de combustível. Então, coloquei que tive um custo a mais. Vou descer, tipo de pagamento, se é boleto, se é depósito bancário, se é cheque, boto aqui de acordo. Se foi à vista, clico em cadastrada, boto à vista. Se não foi à vista, boto que eu vou entrar manualmente e coloco aqui a data de vencimento. Pode ser para frente, ou então posso ter mais de uma parcela. Se for mais de uma parcela, são duas parcelas. Desço, vai estar aqui a quantidade de parcelas. Posso clicar aqui no histórico da fatura e colocar informações sobre esse abastecimento. Posso botar todas as placas que estão envolvidas nele, alguma informação extra. E salvo.
Então, ele me deu um aviso ali que as datas não estão iguais, tá? Data de entrada e data de emissão, eu sei, eu coloquei ele de propósito, mas está criado aqui o meu título com duas datas, ó, de vencimento. Fico aqui certinho com ele. E se eu quisesse pegar isso aqui e dar a baixa? Então, vamos dizer que eu já paguei uma parcela. Venho aqui no título e agora eu vou em duplicatas a pagar. Vou selecionar o título que eu já paguei. Deixa eu ver se tem algum aqui vencido. Ó, esse aqui que está vermelhinho, por exemplo, esse está vencido. Venho aqui nesse ícone de pagar títulos e aí eu vou dar a baixa, ó. A data que eu paguei, a conta financeira onde eu paguei, então foi na conta do Itaú, foi na conta do Banco do Brasil, marco a conta, a transação, se foi em Pix, se foi em dinheiro, se foi em cheque, para vocês nas contas de verdade vai ter mais opções, e lançar. Então, só lançar o valor que vai estar lá na conta certinha, tá? Fechou. Então, essa parte de pagamento. Se eu quiser fazer um abastecimento, vou vir direto aqui na parte de abastecimentos, vou lá no meu atalhozinho. Nos abastecimentos, adiciono no maisinho, coloco aqui a minha placa. Aí aqui, ó, lembra que eu falei que as placas estão todas começando com KM1? Essa daqui que a gente já usou, já diz aqui que tem um KM rodado. Ó. Quando foi o último abastecimento? Dia 10/2. Quem é o motorista da placa? Vou colocar. Data, então a primeira data é a data da emissão da nota e a segunda data é a data real do abastecimento. Então, por exemplo, o cara abasteceu lá no dia 3, mas o posto só fechou os abastecimentos hoje e me mandou as notas hoje. Então, eu coloco aqui a segunda data. Leitura vai ser o KM, aí tem que prestar atenção aqui, ó, dia 10/2 estava aquele KM. Então, hoje eu tenho que ter um KM maior. Então, por exemplo, eu poderia colocar dessa forma, mas se eu colocar menor do que aquilo ali, o sistema não deixa eu salvar. Então, fornecedor, novamente, eu vou colocar aqui o posto. Coloquei o posto, qual foi o combustível usado, então se foi diesel S10, se foi Arla, vou adicionar aqui outros tipos de combustível. Quantidade de litros abastecidos, valor unitário. Programar pagamento se você quiser que crie títulos a pagar, mas se você já tiver feito o lançamento no financeiro, bota sem programação. Desce e cadastra. E aí vai estar pronto o teu abastecimento. Como é que você olha o relatório? Vou escrever abastecimento aqui. Vai vir aqui na relação de abastecimentos. Aqui na relação, modelo, as datas dos abastecimentos que você quer, vai filtrar, tá? Por tipo de combustível, por placa, então como você quiser. Quiser pegar por posto para saber se esse posto está valendo a pena e manda gerar o relatório. Então, quando manda gerar, aqui ele começa a fazer as médias, ó. Então, agora eu já coloquei mais um abastecimento. E olha só, já começou a calcular uma média diferente, tá? Então, ó, 0,3. Então, estava 13 e pouco e aqui ele já começou a calcular agora a média. Então, conforme for colocando os abastecimentos, ele vai ajustando aqui, tá? O interessante é que coloque os abastecimentos, como eu falei, certinhos e que coloque sempre um abastecimento do mês anterior. Então, se a gente começou a utilizar o sistema agora em janeiro, então vou fazer todos os abastecimentos de janeiro e fevereiro. Beleza, bota pelo menos o último abastecimento do mês de dezembro para começar a calcular as médias corretamente aqui, tá? Então, basicamente, aqui seria isso. Nessa parte de financeiro. A gente fez no outro treinamento o encarte de notas também, que nesse a gente não fez hoje, tá? Aqui na parte de encarte de notas, acho que eu tinha mostrado para vocês que dava para puxar o XML. A gente não chegou a fazer, na verdade, eu acho que eu só mostrei. Daria para puxar aqui pelo XML, e aí ele alimentaria o sistema, mas aí precisa ter o XML da nota, tá? Para a gente conseguir alimentar essa parte. Acho que basicamente seria isso.